Amém? Lucas 16, a parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta. E, assentando-te, já escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E levou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, louvou. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Amém? Irmãos, a parábola do mordomo infiel. Uma situação que, logicamente, Jesus não está querendo demonstrar uma situação concernente aos ímpios. A Bíblia não é isso, lição para os ímpios. A Bíblia é a lição para aqueles que querem ser servos, querem ser justos, querem alcançar o reino de Deus. Mas Jesus mostra aqui uma situação que nós podemos aplicar em N outras situações muito diversificadas. Um ponto é que um homem lá numa dada situação, isto é uma parábola, não houve esse fato exatamente, mas bem que pode estar havendo ou pode ter havido. E o homem, com as coisas naturais, ele deu um jeitinho de escapar. Ele viu que uma situação ruim viria sobre a vida dele, porque ele foi pego numa fase não apropriada, foi pego em infidelidade, e o seu senhor resolveu puni-lo, dispensá-lo. Ele deu lá um jeitinho. E até depois ele recebeu louvor do próprio Senhor, que o ia despedir. Por quê? O Senhor que o ia despedir viu que ele agiu de uma maneira prudente, vamos assim dizer, uma maneira esperta, uma maneira sábia. Aí Jesus vem e diz: granjeais, amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Dentre muitas interpretações, querendo de uma maneira direta aplicar para os nossos dias, o que nós vemos hoje? A falta do entendimento dos cristãos. As pessoas têm esquecido que elas, individualmente, representam a Igreja de Jesus Cristo. Aquela visão antiga, ultrapassada: eu vou na igreja. Não, eu vou ao templo, aonde a igreja se reúne
para cultuar a Cristo. Paulo diz que somos membros uns dos outros e todos nós compomos um único corpo, chamado o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O que Cristo faz com esta igreja? Cada um individualmente. Cristo nos dá recursos. Cristo nos dá o salário. O que representa o salário? É o sustento, né? Como ele disse, digno é o obreiro do seu salário. Quem é o obreiro de Jesus Cristo significa que é igreja dele. E Jesus põe na mão dessa igreja dele os recursos. Volto a dizer, igreja, cada ser humano individualmente. Tem pessoas que têm recursos desta terra, mas não aprenderam ainda a juntar tesouro no céu. As pessoas ainda estão com aquela mesma visão do mundo. A pessoa lá no mundo, ela quer conquistar, ela quer ter posse, ela quer, como se diz no provérbio popular, ter o seu ninho no alto, ela quer estar bem, ela quer que a casa dela esteja bem, ela quer ver os filhos bem, ela quer ver os filhos com casa própria, os filhos com carro, os filhos bem empregados, é isso que ela quer. Visão carnal, visão do mundo. Não que isso seja errado, mas quando isso está à frente do reino de Deus, é um lixo, não presta para nada. Porque primeiro temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, que é tudo isso, serão acrescentadas. Então as pessoas estão pensando em si, aquele velho ideal de que evangelho é conquista. Mas quando na verdade o evangelho é renúncia. Quando você se desprende, e Paulo chega ao ponto de dizer que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Quando você se desprende das coisas naturais que estão aí assolando, sufocando o mundo, quando você consegue realmente andar por fé e não por vista, como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, enfim, ainda que haja um caos na sociedade, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando nós conseguimos andar por fé e colocar todo o recurso que Deus traz à nossa mão, conseguimos devolvê-lo para o reino de Deus em tudo. Por exemplo, se eu tenho saúde, quem me deu? Eu posso com o meu dinheiro comprar saúde? Alguns pensam que podem. Se eu tenho o dom da vida, quem me deu? Então o que eu vou fazer com isso que Deus me deu? Eu devolvo ao altar de Deus. Eu devolvo para o serviço de Deus. Às vezes a pessoa tem dentro da sua casa muitos recursos, mas ela não aprende a juntar tesouro do céu. Ela não coloca os recursos que Deus põe na sua mão a serviço do reino. Então nunca junta tesouro no céu, nunca vai estar enquadrado como um mordomo fiel. Irmãos, tudo que vem de recurso deste mundo às nossas mãos, se somos servos de Deus, estes recursos são para gerar vida para a glória e honra do nome do Senhor. Quem ainda não tem essa visão, meu irmão, realmente está mal, está andando dentro da igreja, está passeando dentro da igreja, está caminhando dentro da igreja. E essa visão do ser humano de possessão, essa visão carnal, de domínio, de estar bem, ela é tão aguçada que uma meia dúzia que sabe disso, começa logo a utilizar essa fragilidade do ser humano para acorrentá-lo, para jogar cabresto nele. Aí vem o quê? Vem as correntes, vem as campanhas, campanha da vitória, campanha do empresário, corrente da conquista. Olha, dar porque nessa campanha Deus vai te restituir 7 vezes, Deus vai te dar em dobro, porque isso está dentro do ser humano carnal, aquele que realmente não foi regenerado pelo poder da palavra de Deus. E tem uma meia dúzia aí, uma meia dúzia não, mas 10 dúzias de espertos, que já percebeu isso? Lógico, quem não percebe isso no ser humano? O ser humano tem a ideia de posse. O ser humano quer estar bem, o ser humano quer estar com seu ninho no alto. É meu, né? Jesus nunca usou essa expressão, é meu. Mas o que tem de gente por aí, não, isso é meu, eu conquistei, eu não abro mão, eu sou o dono. Tem gente que se acha dono até de um pedaço do planeta, essas terras são minhas, eu comprei.
vai servir para o sepultamento dele, pelo menos não vai precisar pagar cemitério. Ninguém é dono de nada disso. Jesus, lá em Gênesis, Deus falou assim, olha, do pó tu vieste, ao pó tu voltarás. Qualquer dia ainda vão inventar uns caixões aí, com gaveta, um bocado de avarento e mercenário que tem por aí. O que nós estamos querendo, meu irmão, ressaltar? Deus põe recursos nas nossas mãos, mas nós temos para que esses recursos não sejam justamente a nossa destruição. Começar a desenvolver aquela ideia de posse, a minha casa, o meu direito, o meu isso, o meu aquilo. Aí a pessoa, Deus vai lá, dá recurso, a pessoa compra um aparelho de som. Deus me deu, é meu, ninguém toca aqui, é meu. Não, meu irmão, Deus te deu um aparelho de som, põe no altar de Deus, põe ele a serviço de Deus, vê o que Deus pode fazer com esse aparelho de som. Ou será que Deus não pode fazer nada? Será que há alguma coisa difícil ou impossível para Deus? Será que Deus não tem o recurso, a maneira como utilizar? Tem uma televisão, tem um videocassete, é meu, é a minha conquista. É para que o ímpio veja que eu tenho um Deus vivo. Não, meu irmão, não é nada disso. Deus não nos dá nada para que o ímpio fique babando, não é essa a ideologia de Deus. Deus nos dá coisas para que com elas nós possamos realmente glorificar o seu nome e alcançar almas, sempre alcançar vidas. Você tem uma televisão, você tem um videocassete, você tem um aparelho de som, você tem um gravador, o que Deus pode fazer com isso? Eu te garanto uma coisa, que alguma coisa Ele pode fazer. Apresenta diante dEle. Você tem um computador? Põe a serviço de Deus, diz assim, Senhor, está aqui, a partir de hoje eu ponho a teu serviço. Meu irmão, você vai ver como as coisas acontecem. Aí, você vai ver como você é um obreiro na seara de Jesus Cristo. Porque aquilo que Ele deixou chegar à sua mão, você está devolvendo para o serviço dEle. Quem vai administrar é você mesmo. É com você que Ele vai contar, meu irmão. Pessoa, às vezes, tem uma empresa. Cansamos de ver isso. E tem um pregador aí na televisão que quando ele entra nesse assunto, meu irmão, ele não mede palavras, ele não quer saber quem está ouvindo, e ele sabe que na plateia dele tem um monte de empresário. E ele diz assim, olha, meu irmão, quem sustenta a igreja são aqueles que ganham salário. Porque os empresários só têm visão mercenária. Conquistar, alcançar, ampliar patrimônio, e o reino de Deus está esquecido. São aquelas orações, Senhor, abençoa a minha empresa. Senhor, abençoa... Não, mesmo, nada disso. Senhor, me dá recursos que eu ponho na tua mão. Aí você vai ver a glória de Deus. É assim que se anda. Tem um monte de crente querendo ajuntar tesouro nessa terra. A palavra de Jesus está sendo escarnecida. Ele falou juntar tesouro no céu. Tem um monte de gente buscando as vestes, buscando o sapato, buscando os alimentos da terra, buscando isso de uma maneira tão terrível que chega a se oprimir. Mas Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, essas demais coisas serão acrescentadas. Há um perigo, meu irmão, há um perigo terrível, por isso que nós olhamos dia a dia, e aquela palavra vai sendo cada vez mais forte, a seara é grande, os obreiros são poucos, porque as pessoas estão com a ideia de querer ir para Cristo para conquistar, mas quem vem para Cristo é para renunciar. Aquele que quiser achar a sua vida, vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, vai achá-la. As pessoas estão querendo preservar a própria vida, vai perder. Tem que renunciar à própria vida. Lembra de Apocalipse 12:11? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Isso é uma renúncia extrema. Olha, Jesus, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Isso é evangelho. Palavra rara, eu sei. Você não vai ouvir, talvez vai ouvir essa palavra daqui a 10, 20 anos. Porque essa palavra não atrai multidão, espanta. Mas é uma palavra que é dada só para os verdadeiros. Porque quem tem, diz a Bíblia, ser-lhe-á dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Nosso compromisso é com a verdade. Tem gente rica, meu irmão, que se converte, tem experiências tremendas com Deus, gente rica mesmo,
gente que, olha, com muito dinheiro, jogadores de futebol, jogadores de basquete, jogadores de vôlei, pessoas que estão lá no ranking, lá no primeiro lugar. O que essa gente faz pelo reino de Deus? O que nós não faríamos com o recurso que essa gente tem, meu irmão? Nós dominávamos o mundo. Dominávamos o mundo, colocando os recursos nas mãos de Jesus Cristo. Mas glorificamos a Jesus Cristo, porque Ele não está limitado a essas coisas. Pois Pedro disse para aquele coxo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas a sombra daquele homem, meu irmão, levantava os mortos. Que Deus tremendo nós servimos. Agora, se Ele põe recursos nas nossas mãos, alguma coisa também Ele pode fazer com isto. Quantos empresários, quanta gente de dinheiro poderia estar sustentando pregadores realmente do Evangelho em canais de televisão, meios de comunicação, poderia estar sustentando missionários no campo, quanta gente de dinheiro poderia estar fazendo isso, mas são avarentos. Não estão investindo no reino de Deus. Daqui a pouco, e parece que a pessoa esquece que um dia vai sair desse mundo. Todo dia tem enterro, mas o camarada acha que ele nunca vai morrer. Todo dia, se você passar, meu irmão, na porta de um cemitério, tem gente, tem caixão sendo fechado, e o camarada esquece que ele é como a flor da erva. E Jesus já disse, ó, seca-se a erva, murcha a sua flor. A palavra de Deus é que permanece para sempre. O homem é como a erva, mas todo dia morre gente, todo dia tem pranto, todo dia tem clamor, mas o camarada parece que ele acha que vai viver para sempre. Vou deixar esse patrimônio para o meu filho. Ah, esse iate aqui vai ficar para o meu filho. Ainda se acha crente. Crente, meu irmão, mesmo é aquele que deixa patrimônio de fé, de esperança, de confiança. O maior patrimônio que podemos deixar para toda a nossa geração, não só para a nossa família, é que nós vivemos e morremos por Cristo. Isto é patrimônio que muda vidas, que renova as gerações. Os grandes avivalistas, a história dos grandes avivalistas, só mostra que esses homens renunciaram. Homens que muitas vezes não tinham onde reclinar a cabeça, mas viram a glória de Deus em vidas transformadas, deixaram dezenas e dezenas de igrejas fundadas, vidas e mais vidas transformadas com o conhecimento de Cristo Jesus. Tem gente que diz assim, não, eu já dou meu dízimo. Dar dízimo é mandamento, meu irmão. Se amamos a Cristo, temos que ir além dos mandamentos, amém? Além do mandamento, eu não estou querendo me referir a dinheiro, não é isso. Estou querendo que nós deixemos de ser servos inúteis. Porque Jesus disse assim, olha, quando vocês fizerem tudo o que eu mandar, considerem-se servos inúteis, porque não fizeram nada além do que foi mandado pelo vosso Senhor. Que tal nós tentarmos ir um pouco além e agradarmos Jesus? Que tal nós imaginarmos que Jesus pode olhar para a gente com um sorriso e dizer assim, você foi além. Você me surpreendeu, vamos dizer, vamos esquecer um pouquinho a onisciência de Deus. Você me surpreendeu, você me maravilhou. Eu achei que você fosse apenas cumprir o meu mandamento, mas você foi além. Que tal? Não seria uma maravilha? Quando, meu irmão, presta atenção num segredo que eu vou te contar. Quando nós conseguimos ir além dos mandamentos, há uma alegria tão tremenda que nos invade, que você não enxerga mais tristeza, não enxerga mais dificuldade, não tem mais dúvida do amanhã, você não está mais preocupado com nada. O mundo vai acabar, o mundo vai se explodir, você só está enxergando a graça, o amor, o favor de Deus, você está vendo a palavra gerada e fervendo dentro de você. Olha, deixa o mundo explodir, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando você consegue ir além do mandamento, Deus se alegra, claro que Deus se alegra. Agora, tem gente que diz assim, não, eu já dei o meu dízimo. Dar dízimo, meu irmão, é só cumprir o mandamento. É uma obrigação. Cumprir o mandamento é como uma obrigação.
mas ir além do mandamento é realmente amar Cristo Jesus. Amar mesmo, ter a mente de Jesus Cristo mesmo. Então, meu irmão, o que você tem dentro da sua casa? Tudo que você tem, meu irmão, entrega para Deus. Eu te garanto uma coisa, Ele não vai tirar nada da sua mão, mas Ele vai te ensinar como trabalhar com todas essas coisas para a honra e glória do nome dEle. Não seja um preguiçoso, porque trabalho tem nessa seara, meu irmão. Lembra daquela viúva pobre? Botou lá 1 ou 2 moedinhas, a multidão questionou, mas ela só pode dar isso? Aí Jesus, que tinha visto os ricos depositarem lá os seus dízimos, falou assim, ó, em verdade vos digo, que ela deu mais. Não, não é possível. Jesus, está precisando de óculos, hein? Não viu aquele homem ali, não? Ele trouxe, ó, ele precisou até de ajuda dos servos dele. Viu o vaso de ouro que ele deixou? Viu os cinturões de prata que ele deixou? Como é que essa viuvinha aqui deu mais? Ela deu do seu sustento. Ela deu da sua necessidade. Ela foi além. Em contrapartida, achamos um homem que nós não sabemos o nome dele, mas a Bíblia diz que ele é o jovem rico. Jovem rico, que continuou rico, cheio de bens na terra, cheio de tesouros na terra, dono de gado, dono de cavalo, dono de fazendas, muitas propriedades, saía de uma cidade para outra, fazia grandes negócios, conquistava muitas coisas, era o jovem rico. Aí Jesus deu a ele uma palavra, ele continuou querendo ser o jovem rico, não quis aquela palavra. Aí Jesus deixa aquela expressão terrível, em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Queridos, que Deus nos faça ricos, sim, primeiramente da sua graça, e nos dê, sim, os recursos dessa terra, mas que nós tenhamos a sabedoria para pegar isso e colocar no altar de Deus. Colocar uma empresa na tua mão, diga, Jesus é tua, mas que seja mesmo. Não diga, Jesus é tua, tipo assim, eu estou dizendo que é de Jesus para ele me proteger do mal. Não, meu irmão, nada disso, não. Não é com hipocrisia, não. Jesus é tua mesmo. O que tu queres que eu faça disso aqui? Ouve Deus e obedece. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, então, com essa palavra, em nome de Jesus.